Bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas essa manhã, amém? Durante esse mês a gente vai trabalhar um tema muito difícil, e esse tema é: acolha os seus perseguidores para que não mais o sejam, com base no texto de Romanos capítulo 12, versículo 14, que diz, olha que desafio difícil: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Que essa venha a ser uma realidade na nossa vida, um desafio diário na nossa vida, amém? Mas como abençoar aquele que me persegue? Qual é o primeiro passo para fazer isso? Para ter a condição de fazer isso? O primeiro passo é o perdão. E nada mais, um texto muito conhecido, no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Amém? Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Amém? O tema que eu quero conversar com você nessa manhã é o seguinte: é um convite a acolher mediante o perdão. Acolher mediante o perdão. Primeira coisa que a gente consegue tirar desse texto, quero trazer 2 pontos aqui essa manhã. O primeiro é: acolhe-se mediante o perdão, tendo a consciência que não há limites para perdoar. Versículo 21 e 22 diz assim:
Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, ele se aproxima de Jesus e ele quer demonstrar a Jesus o quanto ele é bom e o quanto o perdão dele é perfeito. E ele chega com esta indagação ao Senhor Jesus e ele fala: Senhor, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Ele querendo surpreender Jesus, mostrando o quanto ele era bondoso e o quanto o perdão dele era perfeito. Como deveria ser a nova estrutura do perdão. Jesus o surpreende. Quando Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus está falando para Pedro não é uma conta de matemática. 70 vezes 7, 490. Um professor de matemática aqui. É isso? 490? Denise? Isso, certo. Não é uma conta de matemática. Jesus, ele mostra para Pedro que não há limites para perdoar. E que o perdão, ele deve ser perfeito. 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 O perdão, ele é surpreendente. Ele é restaurador. E não há limites para perdoar. Não há limites. Não há limites. Não há limites. Dias atrás eu assisti um vídeo que mostrava um rapaz nos Estados Unidos. Ele entrou na fila do supermercado várias vezes. Ele escolhia as pessoas a dedo. E ele ficava atrás dessas pessoas. Chegava no momento de pagar, da pessoa pagar no caixa o valor que devia. Sendo uma compra barata ou uma compra extremamente cara. Ele olhava o valor, ele colocava a mão na sua carteira, ele sacava o dinheiro e colocava o dinheiro no caixa. Sem esperar aplausos ou confetes ou um abraço caloroso. Ele batia nas costas da pessoa e ia embora. Ele fez isso várias vezes. A reação das pessoas era surpreendente. Algumas pessoas começavam a chorar de uma maneira convulsiva, sem parar de chorar, sem parar de chorar, sem parar de chorar. Da mesma forma que esse rapaz entrou na fila do caixa várias vezes, assim deve ser a nossa postura diante do perdão. Não há limites para perdoar. Não há limites para perdoar. Mas também a gente encontra uma segunda realidade, que acolhe-se mediante o perdão quando a dívida é impagável. Impagável. Além de não ter limites para o perdão, acolhe-se também mediante o perdão quando a dívida é impagável. Diz o versículo 24 que aquele homem devia ao seu senhor 10.000 talentos. Era uma dívida gigantesca. Nós devemos perdoar quando a dívida é impagável. E quando a gente faz isso, demonstramos ao outro que o perdão tem um valor incalculável. Incalculável. Só para você ter um pouco da ideia sobre o tamanho dessa dívida.
se acumulasse todos os impostos dos territórios da Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Péria e regiões circunvizinhas, acumulando durante 1 ano, não pagaria essa dívida. Não pagaria essa dívida. Era uma dívida grande demais. A gente tem um pouco de noção quando a gente vê aquele impostômetro, né? Alguém já viu o impostômetro? Fica rodando ali e tal, e a gente vê quanto de imposto o nosso governo está recolhendo da gente. Todos os impostos dos territórios da Judéia, Samaria, todos os territórios da Judéia, Samaria, Idumeia, Galileia, Péria e regiões circunvizinhas, acumulados durante 1 ano, não pagaria aquela dívida. E aquele senhor perdoou a dívida do seu servo. Para você ter uma ideia, um homem na posição daquele servo, ele deveria trabalhar durante 150 anos para saldar a sua dívida. Era uma dívida impagável. Salmo 90, versículo 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aquele homem não teria condição física para pagar a dívida, mesmo que ele trabalhasse durante toda a vida para pagar essa dívida, ele não pagaria. Era uma dívida impagável, mas mesmo assim, aquele senhor perdoou a dívida. Perdoou a dívida. Fiz uma ilustração há pouco falando daquele vídeo que eu vi que aconteceu nos Estados Unidos, de que um rapaz ele entrava várias vezes na fila. Para algumas pessoas ali naquele caixa, aquele dinheiro era o último recurso financeiro do mês. Era tudo o que aquela pessoa tinha. Tudo. Ela iria entregar aquele dinheiro no caixa, levar as suas compras para casa e ter que se virar até o final do mês. Mas aquele cara chega e paga a dívida. E aquela senhora começa a chorar de uma maneira convulsiva. Ela não para de chorar. E depois ela explica para a atendente do caixa o que estava acontecendo com a vida dela. E a libertação que aquele jovem deu a ela por pagar a dívida dela. É isso que o perdão traz na nossa vida. Restauração. Restauração. A amizade daquele senhor com o seu servo não era mais a mesma. Porque aquele senhor, aquele servo tinha uma dívida com o seu senhor. O seu senhor sabia da dívida que o seu servo tinha com ele. A amizade estava estremecida. Estava abalada. E aquele senhor acha a única solução para retornar a algo que é extremamente valioso, que era a amizade dos dois. Ele paga a dívida. Ele perdoa a dívida. Ele perdoa a dívida. Aquele homem se torna um homem rico, um homem abastado, porque ele acabou de ganhar 10.000 talentos. Ele acabou de ganhar. Um exemplo simples. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, não faça isso, tá, irmãos? Não faça isso. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, empresta R$100 para mim. Eu vou falar: tá bom.
Na verdade, eu não vou falar tá bom, tá? Não peça para mim. Vamos conjecturar hoje. Eu vou te emprestar os R$100 e você vai me dizer assim: olha, mês que vem eu saldo a sua dívida. Eu saldo a dívida. E a gente fica aqui. Eu vou falar, mês que vem, né? E você vai falar, sim, pastor, mês que vem está na sua mão. Eu vou falar, tudo bem. Daí você vai embora e eu vou ficar orando, Senhor, mês que vem. Só que Deus é um Deus gracioso e não deixa faltar nada para mim. E chega no outro mês, você não tem condição de saldar a sua dívida comigo. Você chega para mim, pastor, no outro mês, certeza, pastor, certeza. Tudo bem? Você vai embora. No outro mês, pastor, no outro mês, certeza, pastor. Desculpa, eu estou com vergonha já, pastor. Mas no outro mês, a gente paga a dívida. Daí eu percebo que você não vai pagar a dívida, porque você não tem condição de pagar a dívida. Você está numa situação, por incrível que pareça, você está numa situação pior que a minha. Daí eu vejo que a nossa amizade começa a ficar estremecida. E a única maneira de eu retomar a amizade com você é perdoar a dívida. Aí eu te procuro, falo, ô pastor, não pastor, você já vai me cobrar? Não. Eu quero dizer que a sua dívida está perdoada. Não precisa pagar mais os R$100 para mim. Ele é seu. Deus me sustentou até aqui. Ele é seu. Naquele momento você ganha R$100. Se você não deve mais, você ganha. Você ficou R$100 mais rico. Um dinheiro que ia sair do seu sustento, da sua casa, não vai sair mais, porque a sua dívida foi perdoada. E eu volto a ter amizade com você. E é isso que o perdão traz, restauração. O perdão, ele traz restauração, ele aproxima as pessoas, ele traz refrigério para a alma. É isso que o perdão faz com a gente. Não é somente o outro que ganha, você ganha também. É um lucro mútuo, que as duas partes saem ganhando na história. Mas como Jesus mesmo nos instruiu, o perdão ele deve ser perfeito. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, e ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, automaticamente, ele fala, olha, o perdão que eu dou a você, é o perdão que você tem que dar para o outro. E o perdão que Deus dá para a gente é um perdão perfeito. É um perdão que esquece a dívida. Não um perdão que parcela a dívida em suaves prestações, que em cada mês eu vou estar te lembrando do que você está me devendo. Não é um perdão parcelado até saldar a dívida, finalmente eu te perdoei. Não é, é um perdão definitivo. É em uma parcela só, acabou. A dívida está perdoada. E eu esqueço a dívida. Esse é o perdão de Deus com você. Alguns pecados que você comete contra Deus, se alguém cometesse contra você, você nunca mais perdoaria essa pessoa. Mas Deus nos convida a perdoar, mesmo se a dívida é impagável, mesmo se a dívida for incalculável. O convite é que você perdoe seu irmão. E não é nem um convite, é uma ordem. Que não é o pastor Tiago que te dá, que não é o pastor Itamar que te dá, que não é o conselho dessa igreja que te dá. A palavra de Deus te dá essa ordem, para que você exerça o perdão na sua vida. É fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É somente
com a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, que você consegue essa proeza de perdoar o outro. Como acolher seus perseguidores para que não mais sejam seus perseguidores? O primeiro passo é você ter a condição de acolher é o perdão. Exerça o perdão na sua vida. Seja beneficiado por isso. Beneficie outras pessoas também. Desejo que Deus abençoe a sua vida, que você acolha essa palavra e exerça essa palavra todos os dias. Nós não devemos perdoar por merecimento. Jesus, Ele nos perdoou e Ele morreu naquela cruz, mesmo sem que a gente merecesse. E assim deve ser a nossa postura com o nosso próximo. Perdoar, mesmo que a dívida for incalculável. E perdoar quantas vezes for necessário. Não existe uma conta de matemática. O perdão, ele sempre deverá acontecer. Infelizmente, eu quero passar essa informação para você. Quando você não exerce o perdão na sua vida, você está pecando com o outro e você está pecando contra Deus. Você está pecando contra Deus porque você está desobedecendo uma ordem dele, e você está pecando contra o outro porque o outro está se remoendo porque você ainda não o perdoou. Mas quando acontece o perdão, Deus, Ele olha lá de cima e Ele fala: meu servo amado, que me obedece, que cuida do outro como eu cuido dele. Que Deus abençoe a sua vida e te faça muito feliz, exercendo a difícil missão do perdão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos perdoou. Muito obrigado, ó Pai. Eu não merecia o seu perdão. Eu não merecia, ó Pai, que a minha dívida fosse paga pelo Senhor. Mas, ó Pai, o Senhor, ó Pai, mandou o seu único filho para pagar, ó Pai, uma dívida que era minha, mas era uma dívida que eu não conseguiria pagar sozinho. Uma dívida que eu não conseguiria sanar sozinho. O meu pecado é pesado demais, é difícil demais de eu me livrar dele. Mas o Senhor, ó Pai, mandou o seu filho, ó Pai, morrer naquela cruz para perdoar os meus pecados, para que a minha dívida fosse paga. Hoje, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, cantamos, ó Pai, que o seu filho é que nos justifica. Muito obrigado, ó Pai, por essa justificação que veio por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, porque, ó Pai, o seu Filho não continuou morto naquela cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele vive hoje. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, através do perdão que o Senhor me deu, do perdão que o Senhor deu a cada um aqui, o Senhor restaurou a nossa vida. E o Senhor nos convida a restaurar a vida dos outros também. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude na difícil missão do perdão, que é uma missão diária, uma missão que a gente tem que cumprir quantas vezes for necessário. Em nome de Jesus, ó Pai, que oramos e agradecemos por tudo. Agradecemos pelo teu amor, um amor tão grande, tão misericordioso, que nos abraça, que nos acolhe através do perdão. Nos ajude a fazer isso com o outro também. Em nome de Jesus. Amém.